Existe um segredo guardado há quase um século que pode transformar completamente a sua realidade em apenas 72 horas. Não se trata de mágica, sorte ou privilégio de alguns poucos escolhidos. É um princípio poderoso, testado e comprovado por milhares de pessoas que ousaram aplicá-lo com precisão cirúrgica em suas vidas. E se você descobrisse que tudo o que sempre desejou está a apenas 3 dias de distância de você? E se a única coisa separando você da vida dos seus sonhos fosse o desconhecimento de uma fórmula exata, uma sequência específica de pensamentos e ações que ativam forças invisíveis ao seu favor? A verdade é que a maioria das pessoas passa a vida inteira esperando por milagres, quando o verdadeiro milagre está adormecido dentro da própria mente. Enquanto milhões vagam sem direção, culpando as circunstâncias externas por suas frustrações, existe um grupo seleto que compreendeu algo fundamental sobre a natureza da realidade. Tudo começa com um pensamento dominante, cristalizado em desejo ardente e transformado em fé inabalável. Napoleão Hill dedicou mais de 20 anos da sua vida estudando os maiores realizadores da história humana. E o que ele descobriu foi tão revolucionário que mudou para sempre a forma como entendemos o poder da mente humana. O que você está prestes a descobrir não é teoria vazia nem pensamento positivo superficial. É um método estruturado, passo a passo, fundamentado em princípios universais que governam o sucesso e a manifestação de resultados concretos. Enquanto a maioria das pessoas dispersa sua energia mental em 1000 direções diferentes, sem foco nem propósito definido, aqueles que dominam este conhecimento canalizam toda a força do seu ser para um único ponto focal, criando uma intensidade magnética impossível de ser ignorada pelo universo. É como a diferença entre a luz difusa de uma lâmpada comum e o poder concentrado de um laser capaz de cortar aço. Durante os próximos minutos, você será guiado através de uma jornada que revelará exatamente como direcionar as forças mais poderosas da sua mente para materializar aquilo que você mais deseja. Não importa se é prosperidade financeira, relacionamentos extraordinários, saúde vibrante ou realização profissional. O princípio é o mesmo, universal e atemporal. Mas há um detalhe crucial que precisa ficar absolutamente claro desde já. Este conhecimento exige de você algo que poucos estão dispostos a dar. Não é dinheiro, não são conexões, não é sorte. É comprometimento total, fé inabalável e ação decidida. Sem isso, as palavras que você ouvirá serão apenas informação estéril, incapaz de produzir transformação real. Prepare-se para questionar tudo o que você acreditava sobre manifestação, lei da atração e poder mental. O que está prestes a ser revelado vai muito além de visualizações passivas ou afirmações repetitivas. É um sistema completo que combina ciência mental, psicologia prática e forças espirituais em uma fórmula precisa de 3 dias. Quando você terminar de ouvir esta mensagem, terá em suas mãos o mapa exato para transformar qualquer desejo legítimo em realidade tangível. A pergunta que fica é: você está verdadeiramente pronto para assumir a responsabilidade pelo poder que está prestes a receber? A grande maioria das pessoas nunca manifesta aquilo que deseja porque opera sob uma ilusão fundamental. Acreditam que o mundo externo controla suas vidas. Passam anos culpando a economia, o governo, a família, a falta de oportunidades, sem jamais perceber que essa mentalidade de vítima é precisamente o que as mantém aprisionadas. Napoleão Hill descobriu através de suas extensas pesquisas que todo grande realizador da história compreendeu uma verdade libertadora. A mente humana é o único território onde você possui controle absoluto, e é exatamente desse território interno que toda manifestação externa se origina. O processo de manifestação não começa quando você faz uma lista de desejos ou repete afirmações diante do espelho. Começa muito antes, no momento exato em que você decide assumir total responsabilidade pela sua realidade atual. Isso significa reconhecer que tudo o que existe na sua vida hoje, sem exceção, é resultado direto ou indireto dos pensamentos dominantes que você permitiu habitar sua mente até agora. Pode parecer duro, pode parecer injusto, mas é também incrivelmente libertador. Porque se você criou a sua realidade atual inconscientemente, imagine o que pode criar quando aplica esse poder de forma consciente,
deliberada e focada. Existe uma diferença abissal entre desejar algo casualmente e cultivar um desejo ardente que consome cada célula do seu ser. A pessoa comum diz que quer prosperidade financeira, mas seus pensamentos dominantes são de escassez, medo e limitação. Diz que quer um relacionamento extraordinário, mas sua conversa interna está repleta de dúvidas, inseguranças e memórias de fracassos passados. Essa incoerência entre o desejo superficial e o estado mental profundo é o que impede a manifestação. O universo não responde ao que você diz querer, responde ao que você verdadeiramente é na frequência vibracional dos seus pensamentos mais constantes. Nos estudos realizados ao longo de décadas, ficou evidente que os grandes realizadores possuíam uma característica em comum: a capacidade de manter um pensamento dominante com intensidade emocional elevada por períodos prolongados. Eles não eram pessoas especiais, nascidas com dons sobrenaturais. Eram indivíduos comuns que descobriram como direcionar a totalidade da sua força mental para um único objetivo definido. Enquanto as massas dispersavam energia em preocupações, entretenimento vazio e conversas sem propósito, esses realizadores canalizavam cada fragmento de atenção mental para a visualização vívida e emocionalmente carregada do seu desejo já realizado. A mente subconsciente, essa potência silenciosa que governa 90% das suas ações e reações, não distingue entre experiência real e experiência intensamente imaginada. Quando você consegue implantar uma imagem mental tão vívida e emocionalmente intensa que sua mente subconsciente aceita como real, algo extraordinário acontece. Forças invisíveis começam a se reorganizar. Oportunidades surgem aparentemente do nada. Pessoas certas aparecem no momento exato. Coincidências impossíveis se tornam rotina. Não é magia, é o funcionamento natural de uma mente alinhada com seu desejo dominante. O erro fatal que a maioria comete é tentar manifestar múltiplos desejos simultaneamente, diluindo assim o poder da sua força mental. É como tentar iluminar 10 cômodos com a energia necessária para iluminar apenas um. Você termina com tudo na penumbra, nada plenamente iluminado. O método de 3 dias exige que você escolha um único desejo, o mais importante neste momento da sua vida, e direcione 100% da sua energia mental para ele. Essa concentração absoluta é o que transforma a possibilidade em inevitabilidade. Compreenda isto com clareza cristalina. Você não está pedindo permissão ao universo. Você não está suplicando a forças externas. Você está ativando forças internas que sempre estiveram disponíveis, apenas adormecidas pela falta de direcionamento consciente. Os próximos 3 dias representam um experimento científico com sua própria mente, onde você se tornará tanto cientista quanto laboratório. E os resultados desse experimento determinarão se você continua sendo mais uma pessoa que deseja ou se transforma naquele que manifesta. O primeiro dia deste processo de 3 dias não é sobre ação externa, mas sobre construção interna de uma fundação inabalável. Tudo começa com a definição precisa do seu desejo. E aqui está o ponto crucial que a maioria ignora. Seu desejo precisa ser específico ao ponto de poder ser medido, visualizado e sentido em cada detalhe sensorial. Não basta dizer quero mais dinheiro ou quero ser feliz. Essas afirmações vagas não fornecem à mente subconsciente nenhum alvo concreto para trabalhar. É como dar instruções confusas a um GPS e depois reclamar que você não chegou ao destino desejado. Napoleão Hill enfatizava repetidamente que um objetivo vago produz resultados vagos, enquanto um objetivo cristalino produz resultados concretos. Se seu desejo envolve dinheiro, qual é o valor exato? Para que data específica? Para qual propósito definido? Se envolve um relacionamento, quais características precisas essa pessoa possui? Como você se sente na presença dela? Quais experiências vocês compartilham? Quanto mais detalhes sensoriais você conseguir incorporar na sua visualização, mais real ela se torna para sua mente subconsciente. E quando sua mente subconsciente aceita algo como real,
ela mobiliza todos os recursos disponíveis para materializar aquela realidade. Durante este primeiro dia, você deve escrever seu desejo em uma declaração clara, específica e emocionalmente carregada. Não digite no celular, não anote casualmente em qualquer papel. Pegue uma folha limpa e escreva à mão, porque o ato físico de escrever cria uma conexão neuromuscular que fortalece a impressão mental. Essa declaração deve ser escrita no tempo presente, como se já fosse verdade. Não eu vou ter, mas eu tenho. Não eu serei, mas eu sou. Essa distinção sutil tem um impacto profundo na forma como sua mente processa a informação. Depois de escrever sua declaração, você precisa ler em voz alta, com emoção genuína, no mínimo 3 vezes ao longo do dia. Ao acordar, no meio do dia e antes de dormir. Mas não é uma leitura mecânica, robotizada, sem vida. É uma leitura onde você sente cada palavra vibrando no seu peito, onde você visualiza com intensidade cinematográfica aquilo que está declarando, onde você permite que a emoção da realização já conquistada inunde cada célula do seu corpo. A emoção é o combustível que impulsiona o pensamento para além da consciência superficial até as profundezas do subconsciente. Ao mesmo tempo, durante todo este primeiro dia, você deve vigiar seus pensamentos com a disciplina de um guarda de segurança. Cada vez que um pensamento contraditório surgir, cada vez que a dúvida tentar se infiltrar, cada vez que o medo sussurrar impossibilidades, você corta imediatamente e redireciona sua atenção de volta para o desejo declarado. Isso não é repressão, é direcionamento consciente. Você está treinando sua mente para permanecer fiel ao novo padrão que está sendo estabelecido. Nos primeiros momentos, sua mente resistirá, porque está acostumada aos velhos trilhos de pensamento. Mas com persistência firme, os novos trilhos começam a se formar. Um elemento crucial neste primeiro dia é o que se pode chamar de isolamento mental estratégico. Não compartilhe seu desejo com ninguém. Mantenha-o guardado como um tesouro sagrado no cofre da sua própria consciência. Quando você verbaliza seus planos e sonhos para outras pessoas, especialmente aquelas que não compartilham sua visão elevada, você dissipa a energia mental que deveria estar concentrada na manifestação. Além disso, opiniões céticas, comentários negativos ou até mesmo a energia duvidosa de quem não acredita pode contaminar o campo mental puro que você está cultivando. À noite, antes de dormir, há uma prática específica que amplifica exponencialmente o poder deste primeiro dia. Deite-se confortavelmente, feche os olhos e entre em um estado de relaxamento profundo. Nesse estado, entre a vigília e o sono, sua mente subconsciente está particularmente receptiva. Visualize seu desejo já realizado com todos os detalhes sensoriais possíveis. Veja as cores, ouça os sons, sinta as texturas, perceba os aromas. Mais importante, sinta as emoções de gratidão, realização e alegria como se já tivesse conquistado aquilo que deseja. Adormeça mantendo essa imagem mental, permitindo que ela seja a última impressão gravada na sua consciência antes de mergulhar no sono. O segundo dia é onde a fé inabalável precisa se estabelecer como a rocha sobre a qual todo o processo se sustenta. Fé, no contexto da manifestação, não tem nada a ver com religiosidade cega ou esperança passiva. É um estado mental cultivado deliberadamente, uma certeza interna que não depende de evidências externas. É a capacidade de saber, com cada fibra do seu ser, que aquilo que você deseja já é seu no plano mental e está em processo inevitável de materialização no plano físico. Napoleon Hill descobriu através de seus estudos que a fé pode ser desenvolvida através de um processo sistemático que ele chamou de autossugestão. Autossugestão é o ato de alimentar sua mente subconsciente com instruções repetidas até que essas instruções sejam aceitas como verdade absoluta. Durante o segundo dia, você intensifica a prática do primeiro dia, aumentando a frequência e a intensidade emocional das suas declarações. Agora você lê sua declaração não apenas 3 vezes, mas 5, 7 ou quantas vezes sentir o impulso genuíno de fazê-lo.
Cada repetição deve ser acompanhada de uma visualização ainda mais vívida e emocionalmente carregada. Você não está apenas dizendo palavras, está vivendo a experiência no teatro da sua mente. Se seu desejo envolve um negócio próspero, você se vê recebendo clientes, fechando contratos, celebrando conquistas. Se envolve saúde vibrante, você se sente com energia transbordante, movimento fluido, vitalidade pulsando em cada célula. A visualização não pode ser um filme que você assiste passivamente. Precisa ser uma experiência imersiva, onde você é o protagonista ativo. Durante este segundo dia, algo interessante pode começar a acontecer. Sua mente consciente, ainda cética e condicionada por anos de limitação, pode iniciar uma batalha interna. Pensamentos como "isso não vai funcionar", "quem você pensa que é", "você já tentou antes e falhou" podem surgir com intensidade renovada. Este é o teste de fé. Este é o momento onde a maioria das pessoas desiste, assumindo que o processo não funciona, quando na verdade estão simplesmente enfrentando a resistência natural da mente condicionada. Sua tarefa é permanecer firme, inabalável, como uma montanha diante de ventos tempestuosos. Uma técnica poderosa para fortalecer a fé durante o segundo dia é o que se pode chamar de diálogo interno dirigido. Em vez de permitir que sua mente tagarele descontroladamente, você assume o controle da narrativa interna. Você se fala com autoridade, com convicção, com poder. Eu sou o arquiteto da minha realidade. Eu possuo o poder de manifestar meus desejos. O universo está conspirando ao meu favor. Forças invisíveis estão se organizando para me trazer aquilo que desejo. Eu aceito isso como verdade absoluta. Essas declarações, repetidas com emoção genuína, começam a reprogramar as crenças subconscientes que antes limitavam suas possibilidades. Outro aspecto crucial do segundo dia é a eliminação deliberada de qualquer exposição à negatividade. Isso significa desligar notícias deprimentes, evitar conversas tóxicas, afastar-se de pessoas que drenam sua energia, e recusar-se a participar de fofocas ou reclamações. Seu estado mental nestes 3 dias é como uma semente delicada que está germinando. Qualquer energia negativa pode interromper o processo. Você está criando um ambiente interno puro, protegido, onde apenas pensamentos alinhados com seu desejo têm permissão para existir. À medida que o segundo dia avança, você pode começar a perceber pequenos sinais de que algo está mudando. Talvez uma ideia surja do nada. Talvez você sinta um impulso inexplicável de fazer algo específico. Talvez uma pessoa entre em contato coincidentemente. Preste atenção nesses sinais, mas não se apegue a eles com ansiedade. Eles são indicadores de que as forças estão se movendo, mas a manifestação completa requer que você mantenha fé até o fim, independentemente do que vê ou não vê no mundo externo. Antes de dormir no segundo dia, repita a prática de visualização intensiva, mas agora adicione um elemento de gratidão profunda. Sinta gratidão como se já tivesse recebido aquilo que deseja. Gratidão é um dos estados emocionais mais poderosos para acelerar manifestação, porque ela afirma que você já possui. Você não é grato pelo que terá, você é grato pelo que tem. Essa distinção sutil alinha você com a frequência da realização, e é nessa frequência que os milagres acontecem. O terceiro dia é onde o poder da mente encontra o poder da ação. Muitas pessoas interpretam erroneamente os ensinamentos sobre manifestação como se bastasse pensar e visualizar, enquanto permanecem passivas esperando que o universo entregue resultados em suas mãos. Isso é uma distorção perigosa da verdade. Napoleão Hill foi absolutamente claro em seus ensinamentos. A fé sem ação é morta. O pensamento cria o caminho, mas são seus pés que precisam caminhar por ele. O terceiro dia é quando você se torna hipersensível aos impulsos intuitivos que surgem da sua mente subconsciente. Essas intuições não chegam como raios dramáticos do céu, mas como sussurros suaves, como sensações de que você deveria fazer algo específico, mesmo que não faça sentido lógico imediato.
Talvez você sinta o impulso de ligar para alguém que não fala há tempos. Talvez sinta a vontade de visitar um lugar específico. Talvez uma ideia de negócio surja completamente formada na sua mente. Esses são os sinais de ação inspirada, e sua responsabilidade é agir sobre eles imediatamente, sem hesitação, sem análise paralisante. A diferença entre ação comum e ação inspirada é que a primeira vem do esforço e da força de vontade, enquanto a segunda flui naturalmente de um estado de alinhamento interno. Quando você está alinhado com seu desejo através dos 2 dias anteriores de preparação mental, as ações certas se tornam óbvias. Você não precisa forçar, manipular ou lutar. Você simplesmente responde aos impulsos que surgem, confiando que sua mente subconsciente, agora programada com seu desejo, está guiando você na direção certa. Durante este terceiro dia, mantenha todas as práticas dos dias anteriores: leitura da declaração, visualização intensa, vigilância mental, isolamento estratégico. Mas agora você adiciona movimento físico ao processo. Você se torna um participante ativo na construção da ponte entre o mundo mental e o mundo físico. Cada ação tomada em direção ao seu desejo, por menor que seja, envia um sinal poderoso para o universo de que você está sério, comprometido e preparado para receber. Um princípio fundamental que precisa ser compreendido é que o universo não responde à necessidade desesperada, responde à energia de certeza confiante. Quando você age com desespero, quando você força resultados, quando você se apega com ansiedade, você transmite a mensagem de falta, de medo, de dúvida. Mas quando você age com confiança tranquila, quando você dá os passos certos sem apego neurótico aos resultados, quando você se move com a certeza de quem já sabe que a vitória é inevitável, você ativa forças magnéticas impossíveis de serem ignoradas. Durante todo este terceiro dia, preste atenção especial às coincidências que começam a aparecer. A pessoa que você precisava conhecer aparece inesperadamente. A informação que você necessitava surge de uma fonte improvável. A oportunidade que você estava buscando se apresenta de forma surpreendente. Essas não são coincidências, são confirmações de que o processo está funcionando. São evidências de que as forças invisíveis mobilizadas pela sua mente focada estão reorganizando a realidade ao seu favor. No final do terceiro dia, faça uma revisão completa da jornada. Observe como você se sente diferente de 3 dias atrás. Reconheça as mudanças sutis na sua mentalidade, na sua energia, na sua confiança. Mesmo que o desejo completo ainda não tenha se manifestado fisicamente, você perceberá que algo fundamental mudou dentro de você. E essa mudança interna é o verdadeiro milagre, porque uma vez que você transforma quem você é internamente, a transformação externa se torna apenas questão de tempo. Após compreender o método de 3 dias, é essencial reconhecer os obstáculos invisíveis que impedem a maioria das pessoas de aplicar este conhecimento com eficácia. O primeiro e mais devastador desses obstáculos é a dúvida disfarçada de realismo. Vivemos em uma cultura que glorifica o ceticismo e ridiculariza a fé. Desde cedo, somos condicionados a acreditar que sonhar grande é ingenuidade, que confiar em forças invisíveis é tolice, que a única coisa confiável é o mundo físico palpável. Esse condicionamento cria uma camada de resistência subconsciente que sabota qualquer tentativa de manifestação antes mesmo de começar. Napoleão Hill observou em seus estudos que as pessoas mais realizadas eram frequentemente vistas como loucas ou iludidas pelos seus contemporâneos. Elas falavam de visões grandiosas quando não tinham recursos. Agiam com confiança quando todas as evidências sugeriam fracasso. Persistiam quando todos ao redor insistiam que deveriam desistir. Essa capacidade de manter fé inabalável diante da descrença coletiva é o que separava os realizadores das massas medianas. E essa mesma capacidade é exigida de você se deseja que o método de 3 dias produza resultados reais. Outro obstáculo crítico é a impaciência disfarçada de praticidade. Vivemos em uma era de gratificação instantânea,
onde tudo precisa acontecer imediatamente ou declaramos que não funciona. Mas manifestação opera em tempos universais, não em cronogramas humanos apressados. Os 3 dias representam um processo de plantio intensivo. A colheita pode demorar mais tempo dependendo da magnitude do desejo. Um desejo de R$ 10.000 pode se manifestar em semanas. Um desejo de 1 milhão pode levar meses. Um desejo de transformação de vida completa pode levar anos. O tempo não invalida o processo, apenas reflete a escala da transformação necessária. A comparação com outros é outro veneno sutil que destrói o processo de manifestação. Você observa alguém manifestando resultados rapidamente e se pergunta por que não está acontecendo com você na mesma velocidade. Você vê pessoas aparentemente menos qualificadas alcançando o que você deseja e sente frustração, inveja ou ressentimento. Esses sentimentos tóxicos criam uma frequência vibracional de carência que repele exatamente aquilo que você está tentando atrair. Cada pessoa opera em sua própria linha do tempo, com seus próprios desafios internos, com suas próprias lições a aprender. Sua única competição é com quem você era ontem. O medo do sucesso, paradoxalmente, é tão destrutivo quanto o medo do fracasso. Muitas pessoas, ao se aproximarem da manifestação do seu desejo, inconscientemente sabotam o processo. Porque, no fundo, elas temem a responsabilidade que vem com o sucesso. Temem que precisarão mudar. Temem que não serão capazes de manter o que conquistaram. Temem o julgamento de outros. Temem sair da zona de conforto da mediocridade familiar. Esse medo subconsciente cria um mecanismo de autossabotagem que garante que a pessoa permaneça presa no lugar seguro, porém insatisfatório, onde sempre esteve. A falta de especificidade é outro erro comum que transforma o processo em exercício inútil. Como mencionado anteriormente, desejos vagos produzem resultados vagos. Mas além de ser específico sobre o que você quer, você precisa ser específico sobre quem você precisa se tornar para receber aquilo. Se seu desejo é riqueza financeira, mas você mantém hábitos de pensamento de pobreza, há uma incongruência que impede manifestação. Você precisa começar a pensar, falar e agir como a pessoa que já possui aquilo que deseja, mesmo antes de ter evidências físicas. Essa é a ponte que conecta os 2 mundos. A contaminação mental através de conversas negativas, entretenimento destrutivo e relacionamentos tóxicos é como tentar encher um balde com um buraco no fundo. Você pode passar horas cultivando pensamentos elevados, mas bastam 15 minutos assistindo notícias deprimentes ou conversando com pessoas pessimistas para desfazer todo o progresso. Durante estes 3 dias, e idealmente para sempre depois, você precisa se tornar extremamente seletivo sobre o que permite entrar na sua consciência. Sua mente é um jardim sagrado, apenas sementes de qualidade devem ser plantadas nela. Finalmente, o maior obstáculo de todos é a desistência prematura. A maioria das pessoas aplica estes princípios por 3 dias, talvez uma semana, e quando não veem resultados físicos imediatos, declaram que não funciona e voltam aos velhos padrões mentais. Elas não percebem que estavam há poucos dias, talvez horas, do ponto de inflexão onde a manifestação se tornaria inevitável. A persistência não é opcional, é absolutamente essencial. Todo o processo de manifestação passa por um período de gestação invisível antes do nascimento visível. Desistir durante esse período é como arrancar uma semente do solo todos os dias para verificar se está crescendo. Embora os ensinamentos de Napoleão Hill sejam frequentemente associados ao desenvolvimento pessoal e sucesso material, eles estão profundamente enraizados em princípios científicos que a física moderna está apenas começando a compreender completamente. A mecânica quântica revelou que no nível subatômico, a matéria não é sólida, mas energia vibrando em diferentes frequências. Tudo o que existe, incluindo seus pensamentos, são ondas de energia em movimento. Quando você mantém um pensamento consistente com emoção intensa, você está literalmente transmitindo uma frequência específica que interage com o campo quântico de possibilidades.
O princípio da ressonância ensina que frequências similares se atraem e se amplificam mutuamente. Quando você vibra na frequência da abundância através dos seus pensamentos e emoções, você magnetiza experiências, pessoas e circunstâncias que vibram nessa mesma frequência. Não é misticismo vago, é física pura. Um diapasão vibrando em determinada frequência fará outro diapasão da mesma frequência vibrar em simpatia, mesma distância. Sua mente funciona exatamente da mesma maneira, transmitindo e recebendo frequências vibratórias constantemente. Neurociência moderna confirma o que Napoleão Hill ensinou há quase um século. O cérebro não distingue entre experiência real e experiência vividamente imaginada. Quando você visualiza com detalhes sensoriais ricos, as mesmas áreas neurais se ativam como se você estivesse vivendo a experiência real. Essa ativação cria novos caminhos neurais, novos padrões de pensamento, novas conexões sinápticas. Literalmente, você está reconfigurando a estrutura física do seu cérebro através da prática consistente de visualização intensa. O sistema de ativação reticular, uma rede de neuroníons na base do cérebro, funciona como um filtro que determina quais informações do ambiente merecem sua atenção consciente. Quando você programa sua mente com um desejo específico através dos 3 dias de foco intenso, você reprograma esse filtro. Subitamente, você começa a notar oportunidades que sempre estiveram lá, mas eram invisíveis antes. Pessoas relevantes aparecem coincidentemente. Informações úteis surgem de fontes inesperadas. Não é que o mundo mudou, é que sua percepção foi ajustada para ver o que sempre existiu. A lei da correspondência, um princípio hermético antigo validado pela experiência de incontáveis realizadores, ensina que o mundo externo é sempre um reflexo do mundo interno. Suas circunstâncias externas correspondem perfeitamente ao seu estado mental habitual. Quando você transforma seu estado interno através do processo de 3 dias, você inicia inevitavelmente uma transformação das circunstâncias externas. A mudança pode não ser instantânea, mas é absolutamente certa. É impossível mudar internamente e permanecer externamente o mesmo. A energia segue a tensão, e a matéria segue a energia. Este é um princípio fundamental da manifestação. Onde você coloca sua atenção consistentemente, energia flui para lá. E onde energia flui consistentemente, matéria eventualmente se forma. Quando você direciona 100% da sua atenção para um desejo específico durante 3 dias intensivos, você cria um fluxo concentrado de energia naquela direção. Esse fluxo começa a reorganizar as partículas da realidade, cristalizando gradualmente no plano físico aquilo que foi primeiro criado no plano mental. O poder da emoção neste processo não pode ser subestimado. Pensamentos sem emoção são como sementes sem água. Eles existem, mas não germinam. Emoção é a força vital que impulsiona pensamentos da mente consciente para a mente subconsciente, e da mente subconsciente para o campo universal de inteligência infinita. Quanto mais intensa a emoção associada ao seu pensamento, mais rápida e poderosamente ele se move através desses níveis de consciência. Por isso a visualização morna e mecânica é inútil, enquanto visualização apaixonada e emocionalmente carregada produz resultados extraordinários. O método de 3 dias não é um fim em si mesmo, mas um portal para uma nova forma de viver. O que você aprende e experimenta durante esse período intensivo de foco mental deve se transformar em um estilo de vida permanente. A verdadeira transformação não acontece quando você manifesta um desejo específico, mas quando você incorpora os princípios de manifestação consciente em cada área da sua existência. Você deixa de ser alguém que ocasionalmente tenta manifestar algo e se torna alguém que vive em estado constante de criação deliberada. Após os 3 dias iniciais, a prática deve continuar, mas agora com uma leveza diferente. Você não precisa mais da intensidade extrema dos primeiros dias, mas precisa manter a consistência. Continue lendo sua declaração diariamente, visualizando seu desejo, mantendo vigilância sobre seus pensamentos.
A diferença é que agora você também está ativamente vivendo como se já tivesse conquistado aquilo que deseja. Você toma decisões a partir desse lugar de realização. Você fala a partir dessa identidade expandida. Você age com a confiança de quem já é a pessoa que possui o que desejava. Um aspecto crucial desta fase é o desapego ativo. Parece contraditório, mas você precisa simultaneamente desejar intensamente e soltar completamente. Você planta a semente com toda a intenção e cuidado, mas depois confia no processo de crescimento sem ficar arrancando a semente do solo para verificar se está germinando. Desapego não significa desinteresse ou apatia. Significa confiança absoluta de que o processo está funcionando nos bastidores, mesmo quando você não vê evidências imediatas. É a diferença entre o agricultor ansioso que destrói a colheita com interferência excessiva e o agricultor sábio que trabalha quando necessário e confia quando apropriado. À medida que os dias e semanas passam após o período inicial de 3 dias, você começará a notar mudanças sutis mas significativas. Primeiro, muda sua energia. Você se sente diferente, mais leve, mais confiante, mais alinhado. Depois, mudam suas percepções. Você começa a ver possibilidades onde antes via apenas obstáculos. Em seguida, mudam suas ações. Você toma decisões que antes pareceriam arriscadas, mas agora parecem naturais. Finalmente, mudam suas circunstâncias. Oportunidades se apresentam, portas se abrem, pessoas aparecem, sincronicidades se multiplicam. Durante este período de desdobramento, é essencial manter um diário de manifestação. Registre todas as sincronicidades, por menores que pareçam. Anote os impulsos intuitivos que você seguiu e o que resultou deles. Documente as mudanças internas que você percebe. Este registro serve a 2 propósitos. Primeiro, fortalece sua fé ao mostrar evidências concretas de que o processo está funcionando. Segundo, refina sua capacidade de reconhecer os sinais e símbolos que o universo usa para se comunicar com você. Haverá momentos em que tudo parece estar se movendo na direção errada. Você pode enfrentar desafios inesperados, obstáculos aparentemente intransponíveis, ou períodos onde parece que nada está acontecendo. Estes são os testes de fé que separam aqueles que manifestam ocasionalmente daqueles que se tornam mestres da criação consciente. Napoleão Hill observou que todo grande sucesso foi precedido por um período de provação onde a pessoa teve que provar seu comprometimento. Esses momentos não são sinais de fracasso, são oportunidades de demonstrar fé inabalável. Uma prática poderosa para esta fase é a gratidão antecipada. Todos os dias, agradeça como se já tivesse recebido o que deseja. Sinta a emoção de gratidão profunda, não pelo que virá, mas pelo que já é seu no plano mental. Esta prática mantém você alinhado com a frequência de realização e acelera exponencialmente o processo de manifestação física. Gratidão é como adubo para sementes de desejo que você plantou. Ela nutre, fortalece e acelera o crescimento. O verdadeiro poder do que você está aprendendo não está apenas em manifestar desejos específicos, mas em se tornar um ser humano completamente diferente. Quando você domina os princípios ensinados por Napoleão Hill, você não precisa mais viver na esperança passiva de que as coisas melhorem. Você se torna o arquiteto consciente da sua realidade, o autor da sua história, o escultor da sua vida. Esta é uma transformação de identidade que transcende qualquer conquista material específica. A pessoa que você era antes de começar esta jornada provavelmente vivia em modo reativo, respondendo às circunstâncias externas, culpando fatores externos pelos resultados insatisfatórios, esperando que sorte ou oportunidade batessem à porta. A pessoa que você está se tornando vive em modo criativo, originando circunstâncias através do poder direcionado da mente, assumindo total responsabilidade por todos os resultados, e criando ativamente a própria sorte através de preparação mental encontrando oportunidade. Esta mudança de reativo para criativo é a verdadeira revolução interior. Você começa a perceber que tudo na sua vida até este momento foi preparação para este despertar.
Cada desafio enfrentado, cada fracasso experimentado, cada desilusão vivida, tudo serviu para trazê-lo até este ponto de compreensão. Não há vítimas nem vilões na sua história, apenas lições perfeitamente orquestradas para desenvolver a força interna necessária para manusear o poder que você está agora despertando. Esta perspectiva transforma completamente sua relação com o passado, libertando você de ressentimentos e arrependimentos que antes consumiam energia preciosa. Com esta nova consciência, você desenvolve o que pode ser chamado de visão multidimensional. Você vê além das aparências superficiais. Quando enfrenta um obstáculo, você vê a oportunidade oculta dentro dele. Quando encontra uma pessoa difícil, você vê a lição que ela traz. Quando atravessa um período desafiador, você vê o fortalecimento que está ocorrendo nos bastidores. Esta capacidade de ver significado mais profundo em todas as experiências transforma até mesmo os momentos mais difíceis em combustível para crescimento acelerado. Sua relação com o tempo também se transforma. Você para de viver preso ao passado através de arrependimentos ou ao futuro através de ansiedades. Você compreende que o único ponto de poder real é o momento presente. É aqui, agora, neste exato instante, que você está pensando os pensamentos que criam seu futuro. É aqui, agora, que você está escolhendo as emoções que determinam sua frequência vibracional. É aqui, agora, que você está tomando as decisões que moldam seu destino. Esta consciência do momento presente é o que os mestres chamam de presença, e é o estado de onde toda manifestação poderosa emerge. Você também desenvolve uma sensibilidade refinada à energia. Começa a perceber a qualidade energética de lugares, pessoas e situações. Aprende a confiar nessa percepção sutil como um guia mais confiável que a lógica superficial. Quando algo parece logicamente bom mas energeticamente errado, você escolhe a sabedoria da energia. Quando algo parece logicamente impossível mas energeticamente alinhado, você escolhe a coragem da fé. Esta navegação baseada em sensibilidade energética é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver. À medida que você continua aplicando estes princípios, você inevitavelmente se torna um farol para outros. Pessoas percebem que há algo diferente em você. Elas não conseguem nomear exatamente o que é, mas sentem uma qualidade de certeza, paz e poder que as atrai. Alguns pedirão conselhos. Outros simplesmente observarão de longe. Sua responsabilidade não é convencer ninguém nem provar nada. É simplesmente viver a verdade que você descobriu e permitir que sua vida transformada seja o testemunho silencioso do poder destes princípios. Com o tempo, você perceberá que manifestou não apenas o desejo específico dos 3 dias iniciais, mas uma vida completamente renovada. Suas finanças melhoraram porque sua mentalidade em relação ao dinheiro foi transformada. Seus relacionamentos se aprofundaram porque sua capacidade de amar sem apego se expandiu. Sua saúde se fortaleceu porque sua vibração energética se elevou. Sua carreira floresceu porque você passou a operar a partir de propósito genuíno em vez de obrigação pesada. Tudo muda quando você muda. E você mudou fundamentalmente ao dominar o poder da sua própria mente. Então chegamos ao final desta jornada de revelação, mas na verdade estamos apenas no início de algo infinitamente maior. O conhecimento que você recebeu nos últimos minutos não é informação comum que se esquece ao final do vídeo. É um mapa de tesouro que você agora carrega para o resto da vida. Você pode escolher ignorá-lo e voltar aos velhos padrões de pensamento limitante, vivendo como mais uma pessoa que sabe mas não aplica. Ou você pode escolher honrar este conhecimento com ação imediata, começando hoje mesmo os 3 dias que podem mudar tudo. Napoleão Hill dedicou mais de 2 décadas da sua vida estudando os princípios do sucesso para que pessoas como você pudessem ter acesso a este conhecimento condensado. Ele pagou o preço da pesquisa exaustiva, das entrevistas com centenas de realizadores, da análise meticulosa de padrões que separam o sucesso do fracasso.
Tudo isso para que você pudesse economizar décadas de tentativa e erro e ter acesso direto aos princípios fundamentais que governam a manifestação. Desperdiçar este conhecimento seria desperdiçar o legado de dedicação que ele deixou para a humanidade. A questão que fica ecoando é profundamente pessoal e apenas você pode respondê-la com verdade. Você vai permitir que mais um dia, mais uma semana, mais um ano passe vivendo abaixo do seu verdadeiro potencial? Ou este é o momento onde você traça a linha na areia e declara que a versão antiga de você, aquela que duvidava, que procrastinava, que aceitava a mediocridade, morreu aqui? A vida que você merece viver, aquela vida extraordinária que você vê em flashes quando está sozinho com seus pensamentos mais profundos, está esperando por você do outro lado de uma decisão. A decisão de acreditar no poder da sua própria mente. Compreenda isto com clareza absoluta. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você nunca foi. O que você é, na essência mais profunda, é um criador poderoso temporariamente adormecido, esquecido da sua verdadeira natureza. Tudo o que este conhecimento faz é acordá-lo do transe coletivo de limitação e lembrá-lo de quem você realmente é. Você possui, neste exato momento, todo o poder necessário para transformar qualquer área da sua vida. A única pergunta relevante é: você terá a coragem de usar este poder? Nos próximos 3 dias, você tem a oportunidade de realizar um experimento que pode validar tudo o que foi compartilhado aqui. Escolha um desejo, siga o método exatamente como foi ensinado, e observe o que acontece. Não com ceticismo cínico, mas com curiosidade científica. Dê a si mesmo a chance de descobrir se este conhecimento funciona. E quando funcionar, quando você começar a ver a sincronicidade se multiplicando, quando sentir a mudança interna acontecendo, quando perceber que você realmente está criando sua realidade, você terá em suas mãos a ferramenta mais valiosa que qualquer ser humano pode possuir: a certeza absoluta de que você é o mestre da sua vida. Se esta mensagem tocou algo profundo dentro de você, se você sentiu uma centelha de reconhecimento, uma vibração de verdade ressoando no seu peito, então faça parte dessa comunidade de pessoas que escolheram viver conscientemente. Deixe um like neste vídeo para que mais pessoas possam encontrar este conhecimento. Compartilhe com aqueles que você ama e que estão prontos para despertar. Escreva nos comentários qual desejo você vai manifestar nos próximos 3 dias e volte depois para compartilhar os resultados. E se inscreva no canal para continuar recebendo conhecimentos que transformam vidas reais. Porque isto não é entretenimento passageiro, é educação essencial para viver como o ser poderoso que você realmente é.